As notícias sobre a criminalidade são assustadoras e a preocupação com segurança está crescendo a cada dia. Ainda bem que podemos contar com uma equipe de profissionais treinados que trabalham todos os dias para a nossa proteção. A ProLincoln Vigilância é especializada em vigilância eletrônica, patrimonial, monitoramento por imagem e rastreamento veicular, garantindo tranquilidade para a sua família. Fique tranquilo, aqui tem ProLincoln. Fazer seguro é fácil. O corretor te procura, você paga e pronto, está segurado. Mas quando precisa usar, é sempre uma dor de cabeça. Na Elizabeth Seguros, você nunca fica com um problema na mão. Nossa equipe está sempre disponível para te atender em qualquer emergência e orientar sobre o que fazer em cada situação. É mais que uma corretora, é a certeza de estar em boas mãos. Elizabeth Seguros, cuidando bem do seu bem. Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao Estúdio Extra e hoje nós vamos falar um pouco sobre planejamento estratégico. Bom, planejamento estratégico vai chegando agora, esse período agora de fim de ano, né? Final de outubro, começo de novembro, a grande maioria das empresas elas começam a fazer o planejamento, a pensar para o próximo ano. E, em determinados casos, rever os planejamentos estratégicos que foram feitos o ano passado. Anos atrás, nós fazíamos planejamento estratégico de 10 anos, o pessoal começou a perceber que 10 anos era muito tempo para poder adequar as organizações. Resolvemos fazer para 5 anos e hoje, de forma geral, a grande maioria das empresas fazem planejamento estratégico de até 3 anos e vão revisando isso ao longo de cada ano para ver se os alinhamentos estão sendo cumpridos por toda a organização dentro daquilo que ela se propõe. O que é bom ter um planejamento para a organização? Basicamente, ter um planejamento é traçar decisões hoje, né, para o futuro, traçar abrir um caminho, né, pavimentar um caminho para as decisões que estão sendo tomadas agora, mas que vão fazer impacto no futuro das organizações. Então, todas as organizações trabalham nesse sentido e o planejamento estratégico é exatamente isso, é uma proposta de trabalhar as possibilidades de planejamento dentro de uma organização, visualizando onde que ela quer chegar, com alguns objetivos que ela traça de futuro. Ela também identifica determinadas formas aonde a empresa vai poder atuar, cria um horizonte de tempo, né, específico para fazer isso e deixa a organização assim totalmente focada naquilo que é para ser feito. Bom, a organização, geralmente, após feito o planejamento, e aí tem toda uma construção que envolve missão, visão e valores, e os objetivos, né, que as empresas têm, mas ela traça, por exemplo, 3 formas, né, de fazer um planejamento estratégico visualizando o próximo período. Então, ela pode fazer um planejamento estratégico mantendo as condições atuais, né? Ela pode fazer um planejamento estratégico mais conservador, né? Não enxergando tanto um crescimento de mercado, um crescimento do segmento, parte da economia como um todo, ou ela pode fazer um planejamento estratégico um pouco mais agressivo, visualizando que o mercado e o segmento onde ela atua vai acontecer um crescimento. Então, todos os envolvidos da organização, diretores, diretoria, funcionários que
fazem o planejamento estratégico, consultores, eles se reúnem, verificam as tendências do segmento, da própria empresa, as necessidades que são apresentadas do mercado e dos próprios clientes, e em cima disso traçam o planejamento estratégico. O planejamento estratégico, então, a gente sempre faz, geralmente, nessa parte de final de ano, começam as reuniões, algumas empresas deslocam seus colaboradores para um hotel, para algum lugar onde possam sentar e conversar, e em cima disso, com toda essa gama de informação, eles começam a construir. Hoje, várias ferramentas podem ser utilizadas, e como a gente fala às vezes de indicadores, né, que a gente vem falando de indicadores, o planejamento estratégico ele requer ter indicadores, porque em cima desses indicadores eu vou conseguir ter uma retroalimentação, eu vou conseguir ter um feedback de como que está indo aquilo que foi planejado. Então, algumas ferramentas de indicadores são buscadas. Um exemplo disso é o Balance Scorecard, mas outras podem ser utilizadas também, aonde traçados os objetivos se coloca indicadores e metas a serem cumpridas nesse tempo que é definido. Então, o planejamento estratégico ele traça toda essa construção, e é importante que a gente veja, que a gente tenha a leitura, né? A gente possa ver a necessidade da diretoria, né? Dos diretores, daquele que está comandando, onde que ele pensa, né? E aí como um todo, fala a diretoria, o conjunto como um todo, de onde que tem que essa empresa chegar, em função dessas análises todas de mercado e do segmento que tem. Bom, nós vamos passar agora algumas perguntas que foram feitas para nós aí dos ouvintes, que mandaram para o WhatsApp do Extra, e a gente vai tentar responder. A primeira, quais são as possibilidades de construção do planejamento estratégico? Ney de Jaguaruna, um abraço para o Ney, mandou essa pergunta. O que a gente pode fazer nesse sentido, né? Primeiro a gente pode olhar, visualizar a empresa num todo como ela está, e depois eu traçar o objetivo final do planejamento estratégico. Então, eu vou lá, faço um diagnóstico, todos fazemos um diagnóstico, olhamos a situação financeira, econômica, de mercado, produtos, serviços, e a partir disso a gente consegue dizer, olha, nós conseguimos ser, por exemplo, o terceiro no nosso segmento. Eu não consigo ser o primeiro. O nosso objetivo agora é ser o terceiro, e depois lá na frente, se atingido, eu vou verificar. A outra possibilidade que tem é eu fazer o contrário. A empresa determina, eu quero ser a número 1, eu quero ser o primeiro do segmento na minha região. E aí ela tenta adequar todos os processos, visualizar, rever tudo aquilo que tem dentro da organização, para ela consiga chegar a ser a número 1. Então, respondendo à pergunta do Ney, eu consigo ter uma possibilidade de ver como ela está, e em cima do que eu enxergo, colocar a possibilidade de real do que vai acontecer. E a segunda é traçar já um objetivo final, e em cima disso a organização correr atrás dessa possibilidade. A segunda pergunta vem do Fernando de Capivari, também um abraço para o Fernando, que diz assim: o bom planejamento traz quais benefícios para a minha empresa? Bom, a primeira coisa que o planejamento estratégico faz é construir um rol em que todos os funcionários, colaboradores, todo mundo consiga entender as diretrizes, estratégias, todo o planejamento que é feito para a organização. Existe uma coesão de todos os departamentos, todo mundo começa a trabalhar. A segunda coisa é, com essa coesão, eu consigo ter um tratamento comum, né? Se a minha empresa tem designado para fazer alguns investimentos num galpão, numa compra de um terreno, gastar um dinheiro na compra de uma outra coisa que não seja aquilo que foi traçado, vai tá desvirtuando aquilo que foi planejado. Então, o objetivo do planejamento estratégico também traz esse alinhamento de que todo mundo sabe o que é e de que forma que é feita e de como que vai ser alcançado. Uma terceira proposta que
que também o planejamento estratégico traz, ele traz benefícios aí de, além de poder enxergar, de visualizar, traçar esses caminhos, eu consigo também, ao longo do tempo, fazer essas revisões, né, de visualizar como que a organização está indo, está andando com aqueles indicadores e traçar esses cenários de forma mais coerente entre o que foi o projetado do que o que foi realmente realizado. Então, eu começo a trazer a realidade cada vez mais próxima e eu consigo enxergar e trazer essa minha construção. Então, esses são alguns, tem vários outros benefícios que o planejamento pode trazer, inclusive de recursos, planejamento por financeiro, contratação de pessoas, aspectos tecnológicos, ferramentas que podem ser trazidas para a organização poder atuar e dentre outros. Bom, sobre planejamento estratégico, de forma rápida, era isso que a gente tinha para trazer. Peço que mandem perguntas, como o pessoal vem fazendo, pelo WhatsApp do Extra, e a gente fica até a próxima. Um abraço a todos e até lá. Tchau. As notícias sobre a criminalidade são assustadoras e a preocupação com segurança está crescendo a cada dia. Ainda bem que podemos contar com uma equipe de profissionais treinados que trabalham todos os dias para a nossa proteção. A ProLincoln Vigilância é especializada em vigilância eletrônica, patrimonial, monitoramento por imagem e rastreamento veicular, garantindo tranquilidade para a sua família. Fique tranquilo, aqui tem ProLincoln. Fazer seguro é fácil. O corretor te procura, você paga e pronto, está segurado. Mas quando precisa usar, é sempre uma dor de cabeça. Na Elizabeth Seguros, você nunca fica com um problema na mão. Nossa equipe está sempre disponível para te atender em qualquer emergência e orientar sobre o que fazer em cada situação. É mais que uma corretora, é a certeza de estar em boas mãos. Elizabeth Seguros, cuidando bem do seu bem.